Oi, turma, boa tarde. Espero que vocês estejam todos bem. Hoje iniciamos a nossa 7ª aula de legislação do trabalho e eu vou trazer para vocês algumas considerações sobre jornada de trabalho e férias, tá? Eu sempre erro quando eu vou clicar aqui, mas vamos lá. A jornada de trabalho, ela ganhou a primeira proteção, né, pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, quando ela foi criada, né, como a gente deu na primeira aula, pelo Tratado de Versalhes em 1919, né. A organização nessa época, né, trouxe a proteção da jornada de trabalho decorrente do princípio do direito ao descanso, né. Como na Constituição da OIT tinha essas questões, ele passou a ser considerado um direito de descanso, né, o qual é decorrente de 3 bens juridicamente protegidos: descanso diário, que é o intervalo e a jornada diária, o descanso semanal, que é o nosso TSR, e o descanso anual, que é as nossas férias. Somente na Convenção de número 30 da OIT que conceituou-se o que era a jornada de trabalho. Até então a gente não tinha uma proteção efetiva, né, mas já tinha uma ideia do que seria a jornada de trabalho, mas foi somente com a Convenção número 30, tá? A qual trouxe, né, segundo a teoria do tempo, ora adotada pela legislação brasileira, né? Então, a OIT, nessa convenção, ela considera que a jornada de trabalho, ela deve seguir a teoria do tempo, né? Que significa que o tempo em que o empregado presta serviço ou permanece à disposição do empregador, seja exercendo tarefas ou aguardando as ordens. É a nossa forma de adoção da jornada de trabalho na legislação brasileira, né? Então, a gente sempre fala em tempo de serviço e em tempo à disposição. A natureza jurídica da jornada de trabalho é uma natureza pública e privada. A pública decorre da obrigação do Estado de estabelecer um limite à jornada a fim de propiciar ao trabalhador um tempo de descanso, evitando jornadas excessivas e desgastantes de trabalho. Isso é para proibir mesmo aquela sobrejornada, né? Fazer com que aquele funcionário, né, trabalhe demais, né? Por isso que tem muitas ações de indenização por danos morais por conta disso. E na construção civil a gente também vê bastante. Tem aí empregadoras, né, construtoras, que elas têm que entregar o imóvel e coloca o trabalhador lá 12, 14, 16 horas trabalhando sem descanso. E isso gera indenização, uma vez que a gente comprova, porque a gente tem essa proteção, né? O Estado, ele protege a jornada de trabalho, ele põe limites para a jornada de trabalho e essas exceções de horas extraordinárias, né? Então, uma vez que temos essas legislações de proteção deferida pelo Estado, a gente reconhece que a natureza jurídica da jornada de trabalho é pública por essa questão. A natureza privada, ela já decorre da possibilidade das partes, no contrato de trabalho, fixarem jornadas de trabalho, respeitando os limites legais. Respeitando o quê? Respeitando a natureza pública das jornadas de trabalho. Então, eu, como empregado e com o meu empregador, eu posso decidir qual jornada vai ser, eu posso fazer flexibilização, eu posso fazer acordo individual, eu posso fazer acordo coletivo. Então, a jornada de trabalho, ela pode ter esses acordos individuais, que por isso que a gente chama que é de ordem privada. Aqui eu faço um adendo, tá? O tempo itinere, antes da reforma trabalhista, ele era considerado, né? Ele tinha reconhecimento como tempo à disposição do empregador. Porém, com a Lei 13.467 de 2017, esse tempo despendido pelo empregado para sua locomoção ao trabalho e ao seu retorno não é mais considerado como tempo à disposição do empregador. O que o legislador fez aqui? Ele tirou essa possibilidade. Era um reconhecimento antes, né, como tempo à disposição. Todo mundo ganhava quando se pedia, né, e tinha as regras. E agora tirou. Então, assim, não existe mais né, o tempo itinere, né? Aquele tempo à disposição do empregador em razão da locomoção ao local de trabalho e ao seu retorno. Não existe mais. Ganha até a reforma trabalhista. Da reforma trabalhista em diante, não tem mais o direito. Então, daqui a pouco, realmente vai ser um tempo em desuso, como a gente chama.
A jornada de trabalho tem várias previsões legais, tá? Eu trouxe para vocês aqui as principais, que são as que vocês de fato têm que ter o conhecimento, tá? Até para na hora de contratar ou serem contratados, saberem até onde pode ser exigido de vocês. Na nossa legislação, considera-se jornada normal aquela que não é superior a 8 horas diárias e nem 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Aqui é a natureza privada. Dependendo do acordo, a gente pode flexibilizar. Então, para que tenha uma flexibilização, é necessário, né, que tenha um acordo, né? Tanto a compensação como a redução da jornada. Então, essa é a jornada normal. Se eu perguntar para vocês o que é jornada normal, a resposta é 8 horas diárias e 44 horas semanais. O tempo de regime parcial, ele veio também na legislação. Hoje, eu tenho um artigo na CLT que prevê esse regime parcial de horas, né? E prevê, inclusive, como que vai ser a forma de salário, prevê tudo. Esse tempo parcial, a gente fala que é uma duração que não excede 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. O que quer dizer? Sem caracterização de hora extra, não tem hora suplementar. Ou aquela cuja duração não exceda 26 horas semanais, com possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares semanais. O que ele está dizendo? Para ser um regime parcial, ele não pode exceder a 30 horas e nem ter horas suplementares. Porém, se ele não exceder 26 horas, né, lá no contrato estiver dizendo que é 26 horas semanais, eu posso ter horas suplementares. Eu posso até ter 6 horas suplementares. Eu tô ganhando 2 horas aí a mais do que eu contratar o meu funcionário para 30 horas semanais. Então, o regime parcial, ele tem essa questão também. São duas formas, e as duas formas, um é não exceder a 30 horas, sem possibilidade de horas suplementares, e o outro não exceder a 26 horas com possibilidade de hora suplementar, até 6 horas suplementar. Turno ininterrupto de revezamento. É aquele que a gente fala, trabalho por turno, né? Eu vou revezando. Uma hora eu entro das 6 às 3, depois eu entro das 3 às 10, depois eu entro das 10 às 6. Esse é o turno ininterrupto, né? Ele vai se alterando. E de revezamento. Ele está previsto na Constituição, então ele tem uma proteção constitucional que diz que quando eu tenho um turno ininterrupto, ele não pode passar de 6 horas diárias, né? Salvo negociação coletiva. Se eu tiver uma negociação coletiva, que não é acordo individual, é negociação coletiva, eu posso flexibilizar esse horário. Eu posso fazer uma jornada, por exemplo, de 8 horas em vez de 6. Eu já vi. Eu só vai ter diferença só nos dias de folga, né? Que tem uma diminuição. Um aumento de números de folga e uma diminuição de dias de trabalho durante a semana. O regime 12/36, antigamente, também não tinha uma previsão legal, mas era totalmente aplicável, né? Então, pensando nisso, o legislador, com a reforma trabalhista, trouxe a previsão do turno de regime 12/36. E por que ele está fazendo isso? Por que o legislador decidiu fazer isso? A justiça, quando eu faço, antes da reforma, se fazia turnos 12/36, se eu não tivesse horário de refeição, por exemplo, que seria o almoço, e esse horário passava a ser ganho como uma hora extra, o meu turno não era revogado. Eu podia lá invalidar o meu acordo coletivo. Porque daí eu falava, eu tenho 12/36, mas eles não cumprem. Eu fico constantemente fazendo hora suplementar. E aí a justiça, ela revogava a jornada 12/36 e aquela jornada passava a ser de 8 horas, a hora normal, o que onerava muito as empresas, principalmente os hospitais, que são os que mais contratam 12/36. E visando isso, foi um lobby político total, o legislador tirou essa regra. Então, mesmo eu fazendo hora extra, mesmo o meu turno sendo 12/36 e eu fazendo hora extra
todos os dias, não vai mais invalidar o meu acordo, porque a minha jornada hoje ela é reconhecida, ela é estabelecida, tá? Então essa é uma mudança também recente. Serviço efetivo. Isso é o que vai diferenciar a disposição do empregador, né? Considera como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressa consignada. O que ele está dizendo aqui? Que se você está ali à disposição do empregador, plantão. Tem gente que trabalha, que tem cargo de confiança e trabalha no regime de plantão, né? Ele não tá lá no local de serviço, mas ele fica de plantão, para qualquer momento ele ser chamado e ter que ir trabalhar a partir do momento que foi chamado dentro do seu plantão. Isso nós reconhecemos como disposição, né? Estar à disposição do empregado e, consequentemente, estar em serviço efetivo, né? Como eu tinha dito para vocês no começo, é a teoria do tempo que foi adotada pela OIT e que nossa legislação também reconhece como a nossa jornada, né? O que se efetiva, né, é aquele tempo que o empregado está à disposição. Salvo disposição especial, né, exceto quando tem uma disposição especial expressa, é quando a lei determina o contrário, né? Então, a lei determinando algo ao contrário disso, o que vai prevalecer é essa exceção. O sobreaviso é quando o empregado efetivo, que permanece em sua própria casa, né, aguardando a qualquer momento o chamado para serviço. É estar à disposição, só que aqui eles colocam como sobreaviso, né? Então, ele tem uma exceção, né, aplica-se no segundo o artigo 244 e é, em regra, aplicado para motorista que está trabalhando fora das dependências, né, que fazem essas viagens. Prontidão, o empregado fica nas dependências da estrada, aguardando as ordens. Tá vendo? Esses dois artigos, eles são, né, essas duas previsões de sobreaviso e prontidão são para o motorista, mas a justiça aplica a outros casos, dado ao conceito que tem de que o serviço efetivo é o momento que o empregado está à disposição do empregador. Classificação da jornada. Para fins didático, a gente tem uma classificação da nossa jornada. Então, a primeira classificação dela é quanto à duração, que é considerada ordinário ou normal, né? Como eu tinha dito para vocês, normal é aquela das 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? Desenvolve-se dentro dos limites estabelecidos em normas jurídicas, né? Exemplo, a jornada normal. A extraordinário e o suplementar são aquelas que ultrapassam os limites normais fixados pelas normas jurídicas. Então, se eu tenho uma jornada 12 por 36 e trabalhar 14 horas, eu tenho uma hora ali extra, né? Eu tenho uma hora suplementar, 2 horas a mais do que a minha jornada normal ou ordinária, que é aquela jornada dentro dos limites estabelecidos na norma jurídica. A jornada pode ser limitada quando há termo final para sua prestação, que em regra fixada em função do dia da semana, excepcionalmente em função de outro critério. Exemplo, hora-aula do professor. O professor, ele é contratado por uma carga horária. Então, o contrato vai estar escrito assim, você tem que cumprir 30 horas semanais. A forma como essas horas são distribuídas não é todo dia. Eu posso, por exemplo, pegar 3 dias e dar aula e completar a minha carga de 30 horas, né? Então, é mais ou menos isso que eles estão, o limitada, né? Em razão da função, ela é limitada, porque ela tem um outro critério, né? A ilimitada é quando a lei não fixa um termo final. Exemplo que não é muito utilizado, é muito difícil a gente encontrar esse, que é o motivo de força maior ou para atender a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja execução possa acarretar prejuízo manifesto. Vou dar um exemplo aqui para vocês, que é o caso do bombeiro, quando tem uma catástrofe. Ele não tem parada, gente. Ele trabalha
incansavelmente e às vezes ele descansa ali por 4 horas. E aí a gente fala que não tem um termo final. Mas por que que isso acontece? Porque houve algo que vai trazer um prejuízo, acarretar um prejuízo manifesto. Ó, se ele não tiver essa jornada sem limite, o que que vai acontecer? Talvez não vai salvar mais vidas, talvez o prejuízo seja maior. Então, um exemplo para vocês entenderem o que seria essa jornada ilimitada seria isso. É uma razão de força maior. E eu vejo os bombeiros como um dos melhores exemplos. Está previsto no artigo 61 da CLT, mas não é comum a gente falar disso. É muito difícil a gente falar sobre essa jornada por força maior. A jornada de trabalho pode ser contínua, quando ocorrida sem intervalos. Um exemplo que a gente tem é os vigias e médico plantonista. Quando o vigia está lá no horário dele, por exemplo, da noite, das 10 às 6, ele não tem nem horário para descanso, porque ele tem que fazer a ronda, ele tem que estar lá andando, né? Então a gente fala que esse daí seria uma jornada contínua e é permitida, né? O médico plantonista também, ele é diretão, não tem a pausa quando ele está no plantão. Descontínua é quando há intervalos. Então a regra é descontínua, né? Porque a gente tem intervalo para almoço, a gente tem intervalo entre as jornadas, então, né? Pausa para o café 10 minutos, que são pausas, né? São pequenos intervalos dentro da jornada. E a intermitente, que é aquela que vocês já conhecem, né? Quando ocorrida com sucessivas paralisações. Aí eles dão um exemplo aqui, o motorista rodoviário. O motorista rodoviário, quando ele tem que estar esperando na fila, por exemplo, ele para pegar a mercadoria, ele fica à disposição do empregador, mas ele fica parado. E muitas vezes ele fica 3 horas parado, né? E aí a gente chama que são paralisações da jornada, mas não significa que esse tempo dele não vai ser considerado. Aí ele entra naquele tempo de prontidão, né? Por isso que ele é remunerado, a lei prevê a sua remuneração. Quanto ao período, a jornada pode ser classificada, né, como diurna, noturna ou mista. É muito simples, né? De acordo com o horário de realização. Então, quanto ao período, eu tenho diurna, que é entre 5 horas da manhã até as 20 horas da noite. E eu tenho a noturna, que é computada como 52 minutos e 30 segundos, que é aquilo que a gente chama de hora ficta, né? E terá um acréscimo na remuneração de no mínimo 20%, que é o nosso adicional noturno. Aqui eu trouxe para vocês as diferenciações de horário da jornada noturna, a depender do tipo de trabalho. Trabalhador urbano é das 22 às 5, trabalhador rural na lavoura é das 21 às 5. E o trabalhador rural da pecuária é das 20 às 4. Então aqui a gente só fica atento ao tipo, né, de trabalho. Vocês são trabalhadores urbanos, então, no caso, a jornada noturna de vocês é sempre que ultrapassar das 22 horas até as 5 horas da manhã, tá? Mista é quando a jornada engloba tanto o período diurno como noturno. Você entra às 18 e sai à meia-noite, por exemplo, né? Telemarketing, né? Essas empresas tipo Atento, elas têm bastante jornada mista, que compreende esse horário mesmo, que seria das 18 à meia-noite. E o horário noturno prorrogado, que é a jornada contínua após a hora noturna, sendo esse período considerado como uma jornada noturna. Então, assim, se eu trabalhei das 22 às 7, se eu fosse seguir a regra, às 5 horas da manhã acabou minha hora noturna, certo? Porém, é entendido que esse horário noturno ele é prorrogado quando ele é contínuo, né? Então, até às 7 horas da manhã vai ser considerado como hora noturno, contanto que esteja aí nesse período contínuo. Outras classificações da jornada, a gente tem quanto à condição pessoal do trabalhador, que é uma previsão da norma, né, de diferenciação da jornada em razão da condição da pessoa. Então, tendo aquela pessoa determinado característica, a jornada dela vai ser diferente. Um que eu dou exemplo para vocês é o menor de 18 anos, que a CLT proíbe a jornada noturna.
Então, é uma classificação quanto à condição pessoal do trabalhador. Quanto à profissão, é aquelas determinadas funções que possuem jornadas diferenciadas em razão de suas especialidades, visto que estão expressamente previstas em lei. Exemplo bancário, que é 6 horas contínuas em dias úteis. A telefonista também, 6 horas contínuas diárias ou 36 horas semanais. Então, a depender da profissão, a jornada tem uma previsão legal específica, né? É uma previsão diferenciada. Quanto à remuneração, a jornada é com ou sem acréscimo salarial. Exemplo, que é o pagamento das horas extras com acréscimo mínimo de 50% sobre a hora normal ou o banco de horas. Então, aqui é uma classificação quanto ao seu acréscimo, né? Quanto à sua jornada. E quanto à rigidez do horário, podendo ser flexível, que ocorre quando a jornada do empregado não tem horário fixo para iniciar ou terminar o trabalho, precisando apenas cumprir um limite semanal ou anual de horas, que é aquela que eu falei para vocês do professor, né? Eu tenho uma carga horária que eu tenho que cumprir durante a semana. Principalmente no EAD, eu não tenho uma fixação mesmo, ele é bem flexível. Se eu quiser fazer as minhas aulas todas na segunda-feira e gravar todas as aulas e mandar para o curso, eu vou vou cumprir minha jornada, que é cumprir a minha aula. Agora, se eu tivesse com vocês presencialmente, ela não seria flexível, né? Eu teria que estar com vocês dentro da sala de aula no dia de aula de vocês. Então, aí tá uma diferenciação do que seria ser flexível e inflexível, né? A inflexível, a jornada não pode ser alterada pelo empregado. Eu não teria como dar aula para todos os alunos dos cursinhos que eu tô dando só na segunda-feira. Eu teria que dar aula cada um no seu dia, se fosse presencial. No EAD, eu consigo fazer essa flexibilidade, eu consigo ser flexível. A jornada extraordinária, né, também conhecida como sobrejornada ou horas extraordinárias, é a nossa hora extras. Ela tem uma classificação, né, ela tem uma conceituação pelo Delgado, que é um jurista, o qual diz que é um lapso temporal de trabalho ou disponibilidade do empregado perante o empregador que ultrapasse a jornada padrão, fixada em regra jurídica ou por cláusula contratual, que ultrapasse a jornada. Se eu tenho 30 horas semanais que eu tenho que cumprir e eu cumpri 36, essas 6 horas que eu cumpri a mais vão ser uma jornada extraordinária, tá? Então, havendo uma prestação de serviço além da jornada, legalmente estabelecida ou contratual, o trabalhador estará em jornada extraordinária. É muito simples, né? O limite que a lei determina de jornada extraordinária é 2 horas diárias, esse é uma previsão legal, tá? O tempo residual, que são aquelas variações de registro que não excederem 5 minutos e que observem um limite máximo diário de 10 minutos, não são horas extraordinárias, tá? Então, ele é um tempo residual. Então, eu só pus esse adendo aqui para vocês fazerem a diferenciação. Se eu, na hora de entrar, fiz 4 minutos, né? Excedeu o meu adiantamento. Adiantei 4 minutos na hora de bater o cartão. E na hora de sair, eu bati o cartão 6 minutos depois da minha jornada normal, somando 4 com 6, vai dar 10 minutos. Tô dentro do tempo residual. Porém, se eu fizer 6 minutos de manhã antecipado e 5 minutos para frente, né, na hora que eu for sair, eu vou ter 11 minutos, aí entra como jornada extraordinária. Então, esse tempo residual, ele é sempre dentro do limite máximo de 10 minutos. Tanto para descontar, como para dar uma hora extra, tá? Remuneração da jornada extraordinária é um acréscimo mínimo de 50% sobre a hora normal. Esse é o valor mínimo, tá? Que é o valor da hora mais 50%. Pode as convenções e acordos coletivos, bem como acordo individual, definirem um valor de acréscimo maior que o previsto em lei. Então, maior que 50%. Não é aceitável que um acordo coletivo, por exemplo, dê um acréscimo de 40%. Não é aceitável.
é aceitável de 50% para cima. E aí eu tenho acordos coletivos aí que prevê até 110%, né? 70%, 110%. Então, cada um, né, pelo sindicato ou num acordo individual vai especificar. Limite de negociação. O artigo 611-A, que veio com a reforma trabalhista, tá? Inciso 1, prevê que a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei, quando, entre outros, dispuser sobre o pacto quando a jornada de trabalho, observando os limites legais. Muita gente fala que por conta desse artigo 600-A, o trabalhador agora fica à mercê do que o empregador quer, né? E aí o empregador pode fazer o que quiser. Não, não pode fazer o que quiser. Porque para ele poder flexibilizar ou mudar a jornada, ele tem que observar os limites constitucionais, ele tem que respeitar esses limites. Então, um dos limites é o acréscimo de 50%, o outro limite é o de 2 horas diárias de hora extraordinária. Então, são questões que têm que ser observadas nesses acordos. Então, o empregador não está tão assim podendo fazer o que ele quer. Regime de compensação de horas, tá? Esse é o que a gente mais vê e discute, que são esse regime de compensação. Nesse caso, eu não tenho remuneração e ele é permitido nas seguintes situações. Quando tem um acordo de prorrogação de jornada, nesse caso haverá uma compensação mensal da jornada extraordinária. E essa validade de compensação depende de acordo escrito ou tácito entre o empregador e o empregado. O que seria essa prorrogação de jornada? Acordo de prorrogação de jornada é quando você com o seu empregador faz um acordo escrito entre vocês. Ou quando, não tendo acordo, mas mesmo assim vocês se ajeitam. Vou dar um exemplo. O trabalho seria, né, aqui, né, de segunda a sexta, das 7h58 às 18h47, com 1 hora de intervalo para descanso e refeição. Nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês, o empregado trabalhou mais de 8 horas e 48 minutos diários, de segunda a sexta, o que resulta 44 horas semanais, né, do trabalho. 8 horas e 48 vezes 5. Nesse caso, o que tá acontecendo? Tá havendo uma compensação, porque não tem o labor no sábado. Quer dizer que esses minutos a mais que ele trabalhou vão ser compensados pelo sábado, né? Não sendo devido o pagamento de adicional em razão do labor, de não labor no sábado. Então, essa é uma jornada muito padrão quando eu não falo de comércio, né? Tem, inclusive, às vezes, pequenas empresas que trabalham com produção que eles não trabalham no sábado, eles trabalham só de segunda a sexta-feira. E aí tem essa jornada, e as pessoas falam, mas eu trabalhei 48 minutos a mais. Trabalhou, mas está dentro da compensação, né? Tácita, mesmo que eu não tenha por escrito, ela vai ser considerada um acordo de prorrogação de jornada tácito, tá bom? E o banco de horas é aquele em que a compensação ultrapassa o período de um mês, desde que, se semestral, for válida por acordo escrito e se anual for válida por negociação coletiva. Então, assim, quando eu somo o número de banco de horas, né, vou somando as horas e eu fiz um acordo por escrito somente com o meu empregado, meu funcionário, eu tenho que conceder para ele esse banco de horas dentro de 6 meses. É semestral. Agora, se eu quiser conceder anual, eu tenho que ter uma convenção coletiva, então o sindicato vai intervir, tá? A prestação das horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Antigamente, que não tínhamos previsão sobre isso, alguns juízes e tribunais entendiam que, se as horas extras habituais eram constantes, aquele acordo de banco de horas ou acordo de prorrogação de jornada era descaracterizado, né? E aí, no primeiro caso que eu expliquei aqui para vocês, esse de 8 horas e 48 minutos, esses 48 minutos era considerado como jornada extra. E aí a empresa tinha que pagar, mesmo o cara não trabalhando no sábado, né? Agora não temos mais isso, tá?
Agora, a previsão legal de que não descaracteriza mais as horas extras habituais. Controle de jornada, que eu faço um adendo também, porque é uma modificação recentíssima, que é de 2019, tá? A lei, o ACLT, diz que o horário de trabalho será anotado em registro de empregados. O que isso quer dizer? Que quando você é contratado, você tem lá definida a sua jornada. E, obrigatoriamente, o seu empregador tem que fazer uma ficha de registro. Acho que a gente já falou sobre isso quando eu falei sobre carteira de trabalho. Quando ele faz essa ficha de registro, ele tem que anotar na ficha de registro qual é o seu horário. Não quer dizer que ele vai entrar a sua entrada e saída, quer dizer que lá tem que constar a sua jornada. E se alterar a sua jornada, lá tem que alterar a jornada, tá bom? Aqui que é a mudança, que eu pus até em vermelho para vocês verem. Estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, permitido a pré-assinalização do período de repouso. Antes dessa modificação era com mais de 10, agora é com mais de 20, então não pode mais errar essa. É mais de 20 trabalhadores. E essa pré-assimilação do período de repouso é o intervalo do almoço. Então, eu já posso deixar pré-assinalado o meu intervalo de almoço e só alterar as entradas as anotações de entrada e saída, tá? Aqui eu dou um adendo para vocês, que é o controle de ponto por exceção, reforma trabalhista que trouxe ele, totalmente novo. Eu não vi nenhum ainda, as empresas ainda estão um pouquinho receosas de aplicar esse controle de ponto por exceção. O que ele significa? É o controle de ponto em que a jornada de entrada e saída já está determinado. É aquela contratual, né? É aquela que está no registro do empregado. Sendo anotado apenas as exceções, como faltas, atrasos, jornadas extraordinárias, licenças, férias, entre outros. Permitindo apenas quando previsto um acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, é aquela jornada, gente, que já está determinada. Não tem na ficha de registro que vai ser das 7 às 5. Das 7h30, acho que é 7h30 às 5 seria o horário. Tá lá, tá escrito. Então, e tá dizendo que vai ter o horário de almoço. Quando que eu vou fazer a anotação no controle de ponto quando ele for por exceção? Eu só vou anotar quando houver uma mudança dessa jornada. Quando a pessoa faltar, quando a pessoa fizer hora extra, aí eu vou anotar que naquele dia ela fez a hora extra. Os outros dias já vão estar lá tudo certinho. Já tá pré-determinado. Então, é um controle de ponto por exceção. Só anota aquilo que foge à regra. E a regra é a jornada determinada. É a jornada que está anotada no registro do empregado. Empregados que não possuem jornada controlada, que são aqueles empregados que eu não tenho como controlar a jornada e a lei determina que eles não vão ter controle, né? Não vão ter essa fiscalização de controle de jornada. É quem exerce atividade externa, incompatível com a fixação do horário de trabalho. Exemplo, motorista de caminhão, seria motoboy, é difícil fazer o controle. Cargos de gerência, que são diretores e chefes de departamento ou filial, desde que recebam salário de no mínimo 40% superior ao cargo efetivo. Então, se ele tem uma função, ele é analista pleno, ele vai para coordenador. O salário dele tem que receber uma gratificação, né? Tem que receber um aumento de 40%, porque daí ele entrou ali como um cargo de gerência, né? De diretor ou chefe. E aí, nesse caso, ele não tem mais controle de jornada. E as horas que ele fica a mais não são consideradas como hora extra. E os empregados em regime de teletrabalho, que a gente já falou várias vezes, né? Então, eles também não entram nesse regime de controle de jornada. Os intervalos, né? Na jornada de trabalho estão previstos intervalos para descanso e alimentação do trabalhador, os quais serão computados na duração de trabalho e serão pagos de acordo com o período suprimido e em caráter indenizatório. São eles. Intervalo interjornada é aquele que ocorre entre duas jornadas, devendo ser no mínimo 11 horas consecutivas.
Esse aqui é para o regime da hora normal, que é aquele regime de 8 horas diárias, tá? 12 por 36, eu tenho esse interjornada, mas aí o interjornada do 12 por 36 é o 36, não é o 11. Então, isso também tem diferença. Só esse aqui eu tô falando da jornada normal. No intervalo intrajornada é aquele que ocorre em qualquer trabalho contínuo, cuja duração não exceda 6 horas, com a finalidade de conceder intervalo para descanso ou alimentação com no mínimo de 1 hora, salvo quando previsto em acordo escrito ou contrato coletivo de trabalho, não podendo exceder 2 horas. Se a jornada não exceder 6 horas, o intervalo intrajornada será de 15 minutos, quando a duração do trabalho não exceder 4 horas. Então, quando a gente fala em intervalo intrajornada, é o nosso almoço e descanso ali, aquela 1 hora ou no máximo 2 horas. Antes, a lei não dava essa flexibilização para poder reduzir essa jornada para 30 minutos, por exemplo, porque hoje boa parte dos acordos coletivos, acordos individuais, reduz essa hora do almoço para 30 minutos, tá? Esse é praticamente o padrão. E antes não tinha essa previsão, e aí o que acontecia? Quando tinha redução, entrava com uma ação, uma reclamação trabalhista e ganhava essa hora, né, como hora extra, né? Então, agora, com a nova regra, não acontece mais isso, tá? E o que a gente tem que ficar atento só? O intervalo intrajornada pode ser inferior a 1 hora, que foi o que eu te falei, por ato do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e se o estabelecimento atender às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os empregados não tiverem regime de trabalho prorrogado de horas suplementares. Quando a gente fala em regime de trabalho por horas suplementares, é quando eles já não estão em hora extra, né? Tá prorrogando, né? Aquele período. Aí não pode suprimir. Quando eu tô colocando o meu trabalhador para fazer hora extra, então em vez de ele trabalhar 8, ele tá trabalhando 10, nesse caso eu não posso suprimir a hora do intervalo. Mas eu posso, numa jornada normal, reduzir. Ele só tem que ter esses requisitos, tá? Que é o ato do Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, e o estabelecimento tem que cumprir com as exigências quanto à organização dos refeitórios. O intervalo entre a jornada, acima de 6 horas contínuas, pode ser reduzido 30 minutos, que é esse que eu falei para vocês, tá? Com a previsão do 611 A, inciso 3 da CLT. Então, o que vocês têm que só lembrar? Não é mais obrigatório cumprir 1 hora. Se eu tiver um acordo coletivo, né, ou se eu tiver dentro dos requisitos aqui legais da previsão da redução da jornada, eu posso reduzir esse intervalo de 1 hora para 30 minutos, por exemplo. Intervalos especiais. O empregado que exerce atividade no interior de câmaras frigoríficas, né, ou ambiente artificialmente frio, ele tem um intervalo de 20 minutos de descanso para cada 1 hora e 40 minutos de trabalho. Tá na lei. Então, é um intervalo especial, além do intervalo do descanso e refeição, tá? Esse é um intervalo especial desse tipo de empregado. Empregado que exerce atividade de digitador e serviços de mecanografia, que é a datilografia, escrituração ou cálculo. Contador, auxiliar administrativo, quem fica ali na frente, a gente hoje fala computador porque a regra é essa, tá? Tem um intervalo especial de 10 minutos de descanso para cada 90 minutos de trabalho. Isso é ergonomia, gente. É uma prevenção de doenças ocupacionais, tanto visuais como ergonômicas, né? Porque se você fica muito tempo numa posição só e não faz aquele movimento do corpo, isso pode te gerar lesões, né? Então, isso é uma previsão também de saúde. Empregado que exerce atividade de telefonia, radiotelegrafia e variáveis. Tem um intervalo especial de 20 minutos de descanso para cada 3 horas de trabalho contínuo. Então, o que acontece, por exemplo, nessas empresas de telemarketing? Eles dão 3 horas de trabalho e aí eles dão 20 minutos de intervalo. E depois desses 20 minutos de intervalo, a pessoa trabalha mais 3 horas e vai embora, acabou a jornada. Então, eles transformam aqueles 15 minutos em 20 minutos, tá? Então, também é um intervalo especial.
Empregado que exerce atividade em minas de subsolo. Ele tem um intervalo especial de 15 minutos de descanso para cada 3 horas consecutivas de trabalho. Todos esses intervalos especiais, ele está preservando a saúde e a integridade física do funcionário, tá? Ele está preservando porque esses ambientes e essas situações a qual a pessoa está sendo exposta pelo seu trabalho, pela sua função, podem causar lesões. Então, para evitar que essas lesões aconteçam, através de um estudo do Ministério do Trabalho, enfim, de longas lutas que teve em questões de direitos trabalhistas e proteção de segurança do trabalho, foi feitos esses intervalos especiais. O repouso semanal remunerado é o DSR, é o nosso conhecido direito à folga. Trata-se de medida de caráter social, higiênico, recreativo e visando a recuperação física e mental do trabalhador. Né? Então, assim, o DSR, ele tem um fim, né? Ele tem um fim social, não só físico, tá? Previsto no artigo 7º, inciso 15 da Constituição Federal, ele deve ser preferencialmente aos domingos. Preferencialmente não é obrigatoriamente, é preferencialmente. Então, assim, nas escalas, o que os julgadores entendem, os tribunais entendem? Nas escalas tem que ter no mês pelo menos um domingo como folga, né? No mínimo um domingo como folga. Em regra, inicia-se a cada 6 dias trabalhados, sendo que sua concessão após o 7º dia, o pagamento do DSR será em dobro. Aqui eu faço um adendo, porque a gente tem um comércio, e o comércio ele prevê que você possa, né, tem uma convenção coletiva daqui da região, que prevê que você pode trabalhar 7 dias para ganhar folga. E isso é contrário à regra do DSR, e não recebe dobro se isso acontece. Porque tem a previsão da convenção coletiva, tem a autorização do Ministério do Trabalho, então é uma exceção. Então existe a possibilidade de fazer essa exceção. Deixará de ser remunerado o DSR quando o empregado cometer falta de assiduidade injustificada. Faltar na sexta-feira é um exemplo. Né? Se a pessoa trabalha de segunda a sexta-feira e faltar na sexta-feira, o DSR não é pago, né? Então, tem muita gente que não falta na quinta, mas não falta na sexta. Ou quando o empregado cometer falta de pontualidade injustificada. Muito atraso, ele perde o DSR também. Então, na hora de pagamento do DSR, é descontado por conta desses atrasos contínuos de pontualidade injustificada. Próximo tema é férias e eu já volto com vocês no próximo vídeo.